Todos nós já ouvimos a frase "em time que tá ganhando não se mexe", e essa mentalidade também se aplica ao MMA. Esse esporte tem muitas variáveis em seu jogo e no calor da batalha é natural que o lutador volte às suas origens quando já tomou umas porradas e o cansaço começa a bater durante uma luta. Mas é claro que isso nem sempre acontece. Para cada wrestler que faz o básico e busca a queda para vencer, existe outro que se apaixona pela trocação e prefere sair na mão para mostrar que é completo. Para cada kickboxer que mantém a distância ideal na luta em pé, existe um que decide exibir sua evolução no jiu-jitsu, e é óbvio que nem sempre termina bem. O termo mistas em artes marciais mistas foi responsável por várias derrotas que poderiam ter sido evitadas caso os atletas seguissem estratégias melhores, ou pelo menos fossem mais sensatos quanto a seus talentos. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto, e aqui vão 10 especialistas que se deram mal tentando algo diferente. Número 10, Fabrício Werdum saindo na mão com boxer. Fabrício Werdum ganhou fama como um dos melhores finalizadores da história do peso pesado, mas sua evolução no kickboxing deu muitos resultados no MMA. Depois de nocautear Mark Hunt, um veterano do K1, e tirar Roy Nelson e Travis Browning pra nada em pé, o Vai Cavalo se sentiu extremamente confiante a caminho de sua primeira defesa de título contra Stipe Miocic em Curitiba. Parece que lutar em um estádio de futebol lotado de compatriotas, sem jamais ter perdido em solo nacional, deixou sua confiança um pouco além da realidade. A famosa rap face de Werdum estava em todo lugar antes do evento, que deveria ser um passeio dos brasileiros contra gringos. Miocic, sempre calmo e sereno, ignorou todas as investidas do empolgado Werdum. Apostando no seu boxe, Stipe contra-golpeou os ataques de Werdum em pé, fazendo o brasileiro pagar por uma blitz meio desajeitada, e conectou um soco preciso que deixou Werdum desacordado no chão, calando o estádio inteiro e levando o cinturão de volta para os Estados Unidos. Número 9, Kron Gracie virou kickboxer. Qualquer pessoa que saiba o básico do básico no mundo do MMA conhece a fama que o sobrenome Gracie carrega. O mais casual dos fãs sabe que não é uma boa ideia ir pro chão contra qualquer pessoa que seja dessa família, e isso inclui Kron, filho mais novo do lendário Rickson. A transição de Kron pro MMA depois de uma carreira brilhante no jiu-jitsu, que inclui uma medalha de ouro na ADCC e uma porrada de outras medalhas. Depois de 2 anos lutando no ringue do Rising, Kron migrou pro UFC pronto para brilhar já em um card principal, enfrentando o experiente Alex Cáceres. Ele finalizou rápido e já foi escalado para uma coluta principal contra Cub Swanson. O veteraníssimo contava com 11 nocautes no currículo, então parecia a melhor ideia para Kron levá-lo para o chão o quanto antes. Ainda mais porque Cub sofreu 7 de suas 11 derrotas por finalização, mesmo sendo um faixa preta de jiu-jitsu. Mesmo assim, Kron ficou em pé por grande parte dos 3 rounds de luta. Ele bem que tentou puxar para a guarda algumas vezes, mas não deu certo. Sejamos justos aqui, Kron mostrou muita raça e coração nessa noite, ganhando o bônus de melhor luta do evento, mas sua inabilidade no boxe e os clássicos pisões da família Gracie fizeram dele um peixe fora d'água contra Cub Swanson. Número 8, Josh Barnett abandona a luta agarrada. Dar chutes nas pernas de um grappler é bem arriscado. Se ele catar a perna, amigo, você pode estar a poucos segundos de uma tentativa de finalização no chão. Pedro Rizzo era conhecido por seus violentos chutes nas pernas e tinha acabado de amputar a perna de Dan Severn no UFC 27. Então essa tática era meio óbvia para qualquer um que o enfrentasse no octógono dali pra frente. O invicto Josh Barnett decidiu deixar suas habilidades no catch wrestling de lado para entrar num jogo de trocação franca com o brasileiro, mas aprendeu rapidinho que seu jogo de chute não se comparavam às patadas do brasileiro. Só de ouvir os golpes já dava para sacar a diferença. That's gotta hurt. As pernas de Barnett já exibiam aquele tom mal passado já no começo do segundo round, mas ele nem pensou em trocar de estratégia, tentando um total de 0 quedas e engolindo um golpe atrás do outro em pé. Barnett até que seguiu agressivo, mas Rizzo liquidou a fatura com 2 socos que entraram para a história e encerraram a invencibilidade de Barnett. Número 7, Gilbert Durinho trocando demais antes da hora. Todo mundo sabe que Durinho é o próximo desafiante ao cinturão dos meio médios do UFC, e recentemente ele arrebentou Tyron Woodley na luta em pé, mas ele nem sempre foi esse lutador quando o assunto é trocação. Quando ele enfrentou Dan Hooker no card preliminar do UFC 226, quando ele ainda era peso leve, Durinho era mais famoso pelo jiu-jitsu, que havia lhe garantido 2 bônus no UFC, e parecia óbvio que ele tentaria levar a luta pro solo. Ok, a gente sabe que ele vinha de 2 vitórias impressionantes por nocaute, mas Hooker era bem melhor em pé do que os adversários anteriores, além de treinar diariamente em um time especializado em kickboxing. A diferença técnica entre eles ficou aparente logo de cara, e Durinho engoliu uma combinação que o levou ao chão ainda na metade do primeiro
primeiro round. Durinho até tinha conectado uma mão direita que pareceu abalar Hooker e conseguiu uma queda logo depois, é verdade, mas isso não deu frutos. E a gente se pergunta como essa luta teria terminado se ela acontecesse hoje. Número 6, o excesso de confiança de Alistair Overeem. É um tanto quanto burro escolher quedar um grappler tão afiado quanto Fabrício Werdum no MMA, né? O kickboxer holandês Alistair Overeem não achou isso e decidiu colocar o brasileiro para baixo quando eles se enfrentaram pela primeira vez no GP dos pesados do Pride em 2006. Overeem era um ótimo striker e tinha 12 finalizações no currículo até então, mas parecia meio óbvio que o melhor caminho era evitar as quedas e atacá-lo com chutes e socos. Overeem passou grande parte do primeiro round clinchando o brasileiro e até ficou na perigosa guarda do gaúcho por um bom tempo depois de conseguir 2 quedas. Cada vez mais confiante de que sobreviveria ali, Overeem seguiu o mesmo plano no segundo round, mas dessa vez ele cometeu um erro e acabou dando os 3 tapinhas e uma kimura. Overeem foi mais esperto na revanche, evitando completamente o embate no chão e uma luta horrorosa no Strikeforce. Número 5, prazer, Anderson Silva. O show de Anderson Silva contra Chris Lee em sua estreia no UFC surpreendeu todos que não acompanhavam a carreira do Spider até então. Rich Franklin foi um deles. Anderson tinha nocautes espetaculares em seu currículo, mas ainda era o grande azarão nas bolsas de apostas, quando desafiou o campeão dos médios do UFC. Franklin achava que o melhor caminho para a vitória era entrar no clinch e não permitir que o brasileiro usasse sua longa envergadura, mas como bem disse Garrincha, ele se esqueceu de combinar com os russos. No caso com o brasileiro. A estratégia de Rich Franklin o levou a um massacre de 2 minutos, com Anderson destruindo seu rosto com joelhadas no clinch até que o campeão sucumbisse de vez. Franklin estava confiante no seu clinch, mas isso se mostrou a pior estratégia possível contra alguém do nível de Anderson Silva. Número 4, a hora errada de inventar. Um ponto pouco comentado sobre Anthony Johnson é seu wrestling. Embora ele não seja a imagem de wrestler que vem à nossa cabeça, os 77% de defesa de quedas no UFC provam o contrário, sem mencionar a forma que ele neutralizou Dan Hardy e Phil Davis. Mas fazer isso contra alguém do calibre de Daniel Cormier, um wrestler olímpico, é uma péssima ideia. Johnson decidiu tentar a sorte na revanche pelo título do UFC e sabe-se lá porque achou que seu wrestling seria páreo ao de um atleta olímpico. É verdade que ele quedou o Cormier no começo da revanche, depois de levar um soco na cara e parecia só uma oportunidade de ganhar tempo para se recuperar, mas ele insistiu na jogada por tempo demais. Cormier foi malandro e reverteu as quedas no segundo round, usando seu característico mata-leão para finalizar o desafiante. Johnson era assustador na luta em pé, mas decidiu cutucar a onça com vara curta 2 vezes. E por falar em Cormier, número 3, Daniel Cormier toma gosto por nocaute. A gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre o impressionante wrestling de Daniel Cormier. Seu currículo inclui 2 passagens pelas Olimpíadas e muitos outros prêmios, um repertório que veio muito a calhar quando ele migrou para o MMA e jogando pesos pesados para o alto, à torto e à direito como se fosse um pizzaiolo tentando novas receitas. Depois de nocautear Stipe Miocic com um belíssimo golpe saindo do clinch para se tornar o campeão dos pesados, ninguém sabia o que esperar da revanche. Miocic fez ajustes no seu jogo e merece todo o crédito por isso, óbvio, mas ele não precisaria se preocupar com golpes na cara se Cormier tivesse focado no seu feijão com arroz. Parecia que Cormier ia buscar mais uma de suas belas quedas no primeiro round, mas não foi bem assim. Para surpresa de todo mundo, Cormier abandonou o wrestling e decidiu ir para a pancadaria. Se sentindo em casa, Miocic foi capaz de controlar as ações e nocautear Cormier no 4º round. Cormier admitia que a melhor estratégia para a trilogia seria continuar com o que deu certo na primeira luta e deu uma queda perfeita logo no primeiro round. Por algum motivo ele abandonou as quedas mais uma vez, deixando o caminho aberto para Miocic se comprovar como o melhor peso pesado da história do UFC. Número 2, Conor da Mole contra Khabib. Vamos deixar toda a provocação, os carrinhos sendo jogados em ônibus e insultos racistas de lado. O duelo de Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov era o clássico confronto entre um striker e um grappler. McGregor, que havia mostrado sua habilidade ímpar de encerrar lutas com golpes precisos e implacáveis, se colocaria à prova contra a pressão esmagadora do wrestler russo. A atenção era palpável em Las Vegas quando a luta começou, e McGregor deixou claro logo no começo que sua estratégia seria pressionar Khabib andando para cima o tempo todo, não permitindo que o russo fizesse o que sempre faz, botar pressão. Parecia que o irlandês estava em casa quando evitou a primeira queda. Será que seria o cara para encerrar a carreira invicta de Khabib? Mas em vez de sair de perto e recomeçar a luta, McGregor fez o impensável. Parecia o replay de Conor quedando Nate Diaz na primeira luta. Sim, McGregor tentou ficar
por cima e montar no russo. It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. Mas Khabib não é um monstro à toa, revertendo a posição e colocando McGregor de costas no chão. O primeiro round terminou com Khabib neutralizando o irlandês na grade. McGregor olhava o cronômetro desesperado para o round acabar logo. Parecia que McGregor havia escapado sem danos do primeiro round, mas ele já estava numa areia movediça, cansado e preocupado com o que poderia vir a seguir. O que veio depois foi mais uma performance padrão de Khabib, amassando McGregor até finalizar no quarto round. Não que fosse fazer muita diferença, mas a gente se pergunta o que teria acontecido se Conor não tivesse tentado ficar por cima no primeiro round. Número 1, o fim de Ronda Rousey. Já pensou se Royce Gracie tivesse que sair na mão com Art Jimmerson no UFC 1? O cenário parece um desastre, né? E foi basicamente isso que aconteceu no UFC 193, quando a fenomenal judoca Ronda Rousey decidiu deixar o kimono em casa para trocar porrada com uma pugilista de nível mundial. Todo mundo sabe que Ronda foi efetiva contra adversárias como Bethe Correia, mas dessa vez ela estava enfrentando Holly Holm, que tinha construído uma carreira brilhante no boxe e kickboxing antes de entrar no MMA e ganhar a chance ao título do UFC. A mesma revista de boxe que surpreendeu ao estampar Rousey em sua capa havia chamado Holly a melhor lutadora do mundo em 2005 e 2008. O infame treinador Edmond Tarvedjan saía por aí dizendo que Ronda derrubava campeões de boxe na academia o tempo todo e dizia torcer para Holly sair na mão com ela. Tem certeza, fera? O povo australiano presenciou um momento histórico, com Ronda levando um atraso descomunal em pé. Holly batia e saía enquanto a campeã tentava respirar e retomar a consciência. Mas àquela altura já era, Ronda sofreu um nocaute brutal com um chute na cabeça. O passeio foi tanto que Holly até quedou Ronda. Holly entraria nessa lista de outra maneira se Ronda tivesse usado seu judô nessa hora. E aqui vai um salve para Anthony Walker, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Anthony no Twitter através do @AntiWalkerMMA. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.